7h02, pelo horário de Brasília, voltamos sempre ao vivo aqui com você. Hoje está fazendo 3 meses que a Covid-19 fez a primeira vítima no Brasil, foi aqui em São Paulo, o estado, o epicentro da doença, e que hoje registrou, infelizmente, um novo recorde de mortes de casos confirmados num prazo de 24 horas. São quase 9 mil novos infectados e 365 óbitos. Os maiores números desde o começo da pandemia. Essas informações foram divulgadas hoje à tarde pelo governo do estado. Olá, Daniele, tudo bom? Oi, Thelma. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Peraí, que acho que tá meio tortinho aqui para mim. Pronto, acertando. Bom, o pessoal está começando a entrar. Eu Aham. vou colocar o título aqui e fixar, né? Ah, Então, vamos lá. você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Sim, e você? Para mim, a minha imagem aparece congelada. Nossa, mas eu É, te ouço e te vejo muito bem. entendi. Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui para eu mexer na minha imagem, porque tá congelada. Eu só tô vendo a minha imagem congelada. Tá, eu acho assim, o que importa é que eu estou te vendo, estou te ouvindo muito bem. Tá? Ah, Então, acredito que todo mundo, geralmente quando tem algum problema, o pessoal fala. Eu também não entendi por que que a sua está congelada, mas tudo bem. aham. Raquel, Belcris, Neide, boa noite, pessoal. Muito obrigada por entrarem. Então, geralmente a gente faz esse aquecimento enquanto o pessoal vai entrando, aí daqui a pouquinho a gente faz a apresentação formal e começa de fato. Tá Ah, bom? tá ótimo. A Raquel e a Isabel são nossas amigas aqui de Jacareí, estão prestigiando aí a nossa live. Ah, que legal. Como é que está a temperatura aí, Jacareí? Está muito frio? Não, não tá frio não, tá médio, assim, não tá frio não, tá tranquilo. É, aqui E esfriou aí tá bastante. frio? Tá. Nossa, Não, e foi uma coisa de doido, porque no domingo tava o maior calor, assim, a ponto de, ai, como eu gostaria de estar na piscina. E aí já aham. avisou que a temperatura ia virar mesmo. E ontem, nossa, já fez um frio assim de 16 graus. Agora eu nem sei quanto está, mas está bem frio. Meu pé tá gelado. Aqui tá tranquilo, não tá um calorão, tá assim médio, mas não tá um frio não, tanto é que eu nem tô de blusa, tá tudo Tá. tranquilo. Ó, a Uhum. Raquel falou que o som está bom, som e imagem também? É, eu também faço isso. Enquanto a gente vai falando, a gente vai interagindo também, né? Bom, vamos começar porque o Instagram ele faz marcação cerrada, né? E aí, Tá, de qualquer forma, nós vamos deixar gravada. Obrigada pelo retorno, Raquel. De qualquer forma, vai ficar gravada e pela experiência também as pessoas vão entrando aos poucos. Então, tá. pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui com a Daniele Rebelo, que ela é professora, ela é mestranda em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo e foi conselheira tutelar por 3 gestões, de 2010 a 2020. Daniele, seja muito bem-vinda. Por favor, seu boa noite aí, considerações iniciais ao nosso público. Noite, boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que estão chegando. Boa noite, Thelma. É uma alegria poder compartilhar com você essa live e conversar um pouco sobre um tema tão importante que a gente tem conversado esses últimos dias por conta da campanha, que é o combate ao trabalho infantil. É uma alegria conversar com você, que também é uma pessoa com muita experiência nessas questões do trabalho infantil, né, na erradicação do trabalho infantil. Então, eu acho que vai ser uma live muito proveitosa e de muita reflexão. Legal.
E aí tem uma coisa curiosa, né? Eu e a Daniele não nos conhecemos pessoalmente, nós temos uma amiga em comum, né? Que aí passou informações minhas, o material meu para a Daniele, falou, pode adicionar, e nós começamos a conversar, e a interação foi imediata também, parece que nos conhecemos há muito tempo, né? Ah, obrigada, né, Bel Cris, né, dando os parabéns por nós abordarmos esse tema tão relevante. Gente, eu vou beber uma aguinha também, enquanto eu passo a bola para a Daniele. Vamos começar já pelo que o pessoal mais gosta de saber, questões práticas. Na sua experiência, enquanto conselheira tutelar, você se deparou com situações de trabalho infantil e como foi? Sim, sim. Nós aqui em Jacareí tivemos algumas situações, acompanhamos sim algumas situações de trabalho infantil e, na verdade, aquelas situações que infelizmente a gente vê em muitos municípios, principalmente de crianças e adolescentes olhando carros, pedindo nos faróis, trabalhando com malabares e nos bairros, na periferia, situações de envolvimento de crianças com o tráfico de drogas. Então, são situações que a Hum, gente verificou e acompanhou aqui, sim. E dentro do Conselho Tutelar, nós também tivemos que aprender a lidar com as situações de trabalho infantil, porque quando a gente começa no Conselho Tutelar, na primeira gestão, a gente tem que conversar muito com o colegiado para a gente, então, saber lidar com as questões, né? E aqui em Jacareí, uma das coisas que a gente tinha muito são pedidos do Ministério Público do Trabalho para a gente ir no local verificar se hum, tinha trabalho infantil ou adolescente ilegal em determinado local. E, e no começo, a gente até ia, mas se questionando se era o correto ou não fazer esse tipo de abordagem, uma vez que a gente, no Conselho Tutelar, nós não somos especialistas para identificar se aquele é um tipo de trabalho, se está correto, se não está, de verificar a documentação de uma determinada empresa. Então, a gente começou a estudar e nós verificamos que cabe ao auditor do Ministério Público do Trabalho fazer esse tipo de abordagem nas empresas, nos locais, né? Então, foi isso uma prática que a gente aprendeu conversando e estudando junto com o colegiado. hum, Outra coisa Outra coisa também interessante que nós aprendemos também, que através de capacitação, através da experiência, foi a questão das crianças e adolescentes que ficam, por exemplo, nos faróis, que ficam pedindo, praticando mendicância. Na verdade, essa ação também, dentro da política da assistência social, cabe primeiramente, a abordagem social, de conversar com essas crianças ou adolescentes que estão pedindo, praticando mendicância. Esse é o trabalho da abordagem social. No Conselho Tutelar, o nosso trabalho, diante do trabalho infantil e adolescente legal, é fazer um encaminhamento para aplicar as medidas de proteção adequadas para aquela situação. Então, foi um processo que nós tivemos até a gente conseguir chegar nesse consenso do jeito certo de agir. E uma coisa muito importante também que todo esse processo para a gente chegar nesse consenso, nós fizemos também com muita conversa. hum, Uma ação muito legal que a gente tem aqui em Jacareí, que a gente gosta de contar, Etelma, é o nosso trabalho em rede. É esse trabalho conversado, sabe? É chamar a equipe da assistência social, da saúde, da educação, e a gente conversar e chegar num consenso nas melhores ações para atender uma criança ou um adolescente na vivência de trabalho infantil.
Ah, legal. Então, Daniela, primeiro, boa noite, Paulo, boa noite, Aguinaldo, obrigada por entrarem, obrigada pelas palavras, né? Sempre que possível, nós vamos trazer mesmo os temas que, né, não só nós consideramos, mas também as pessoas consideram importantes. Então, pessoal, é muito interessante a gente também prestar atenção nisso. Eu costumo dizer, Daniela, que tem algumas coisas que parecem que já fazem parte do nosso cenário urbano, e aí as pessoas não se dão conta e não olham para aquilo e falam: nossa, isso é trabalho infantil. E você tocou nisso, eu achei muito interessante, né? Então, quando nós falamos criança no farol fazendo malabares, né? Às vezes o pessoal fala: nossa, olha que bonito fazendo malabares, vamos dar um dinheirinho para dar uma ajuda. Não, gente, isto é trabalho infantil. Inclusive, nós temos uma coisa chamada lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Então, este trabalho que eles fazem sob sol, sob chuva, no frio, etc. e tal, está entre as piores formas, né? Outro dado bem interessante que a Daniele trouxe também é a questão do tráfico. As pessoas estranham. Eu estranhei também a primeira vez quando eu ouvi falar: tráfico é trabalho infantil. Eu falei: como assim trabalho infantil? Né? É isso, está na lista também da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, entre umas das piores formas de trabalho infantil. Por quê? Porque você tem quem alicie essa criança, esse adolescente para o tráfico. E geralmente é em troca de dinheiro ou em troca de outras coisas. Que aí também é importante a gente dizer, né, que trabalho infantil não é só aquele remunerado. Tem muito trabalho infantil que é gratuito, ou às vezes é por troca de um prato de comida, né, de uma boneca, de algum objeto, né? Mas aí, então, voltando para a sua experiência, que outra coisa que é bom a gente conversar, porque, assim, na minha vivência, né, de 20 anos, 6 anos dos quais eu viajei por boa parte do Brasil, dando capacitação, assessorias, é muito comum, né, nós encontrarmos municípios onde as pessoas fazem esse equívoco, querem que o conselho tutelar vá fazer a abordagem social de rua quando tem trabalho infantil, né? E aí eu gostaria que você voltasse a isso para a gente deixar bem claro. Enfim, se a gente liga para o conselho tutelar e fala: olha, tem crianças trabalhando na feira aqui perto de casa, é função do conselho tutelar ir até lá ou não? E o que faz o conselho tutelar diante dessa situação? Uhum. Então, voltando sobre isso, né? Na verdade, o conselho tutelar, quando ele é chamado para atender uma situação de criança pedindo no farol, olhando o carro, deve requisitar o serviço da assistência social, da abordagem de rua. E quando o município não tiver esse serviço de abordagem de rua, é importante acionar o CREAS ou o CRAS. E se não tiver nenhum desses serviços, é importante o Conselho Tutelar se articular com a administração pública para que comece a ter o serviço. Porque, na verdade, às vezes as pessoas chamam o conselho tutelar com aquela intenção mais higienista, talvez, do que de proteção. Porque, de repente, quer que ir lá e tira aquela criança ou aquele adolescente que pode, de certa forma, estar incomodando as pessoas que estão passando. E, na verdade, a ação não deve ser higienista, a ação deve ser de proteção. E a abordagem social, com assistentes sociais, com pessoas preparadas para irem lá conversar com aquela família, e só havendo continuidade na violação de direito daquela criança e do adolescente, devem sim encaminhar para o Conselho Tutelar. Mas a primeira ação é a da abordagem de rua. Mesmo porque, na nossa experiência, se de repente tem uma criança lá, um adolescente pedindo, olhando o carro, ver o carro do Conselho Tutelar é até perigoso, porque eles saem correndo e não quer saber de conversa, não. Então, é importante ter essa ação da abordagem de rua, essa ação, não que o conselheiro tenha que seja aquela pessoa
aquela pessoa que as pessoas imaginam que o conselheiro é aquela pessoa rude, ruim, que vai lá brigar. Mas não é o trabalho do conselho fazer essa abordagem. É, primeiramente, da abordagem social. O conselho tutelar também recebe denúncias de trabalho infantil através do Disque 100. E aí sim, a gente faz o nosso trabalho de notificar os responsáveis, para então, a partir de uma escuta inicial, identificar os motivos daquela criança ou adolescente estarem no trabalho infantil, e aí a gente aplica as medidas de proteção, que é encaminhar para os serviços, encaminhar para o CREAS, encaminhar para o serviço de saúde, para a educação, né? Então, toda essa ação de aplicar as medidas de proteção. Mas nunca aquela coisa assim de ir lá dar um susto, dar um flagrante, não. Fazer o nosso trabalho de aplicar as medidas de proteção. Legal. Então, gente, nosso recadinho é esse. Se você for conselheira tutelar, se você for conselheiro tutelar e tiver alguma dúvida, então nós estamos dizendo aqui, não, serviço social de abordagem de rua, tá? Então, se conselheiro tutelar receber denúncia de que tem crianças trabalhando ali na rua, acionar a assistência social. Enfim, isso tudo que a Daniele falou, tem uma série de ações que podem ser feitas, tá? Maria Rodão, boa noite, obrigada por entrarem, tá? E aí, Daniele, vamos falar um pouquinho mais? Quais são as piores formas? Gabriela, boa noite. Quais são as piores formas, né? Ou algumas das piores formas de trabalho infantil? Então, temos a pior de todas, né? A pior de todas é aquela análoga à escravidão, que são coisas assim que a gente vê às vezes na televisão, de crianças trabalhando em carvoarias, trabalhando na colheita de cacau, trabalhando em situações assim de total desrespeito, às vezes junto com seus pais, às vezes não. Mas além disso, também tem a questão do tráfico de drogas, da exploração sexual, da pornografia infantil. Tudo isso é trabalho infantil e precisa sim ser combatido. Nesse decreto de 6.481, de 12 de junho de 2008, estabeleceu, então, os piores tipos de trabalho infantil. Então, essa questão de aliciar a criança e adolescente também para o tráfico de drogas, basicamente isso, pornografia, exploração sexual, trabalho forçado, né? Tudo isso são as piores formas. Não, pode terminar, desculpa. E é uma coisa assim que é importante a gente tratar sobre a questão do trabalho infantil, porque infelizmente, às vezes a sociedade é muito condescendente, acha assim, sim, criança é bom, é melhor trabalhar, é mais vantajoso trabalhar, e usa aquelas frases prontas, o trabalho enobrece o homem, o trabalho dignifica o homem. Só que, na verdade, o trabalho para criança e adolescente é exploração. Não é nada digno, não é nada que vai trazer algum benefício para a vida dessa criança e desse adolescente. E esse tipo de violência contra criança e adolescente também é um grande retrato de desigualdade social. Por quê? Quem que vai trabalhar é a criança do pobre, é a criança que mora na periferia. A criança do rico, da classe média, ela vai estudar e vai começar a trabalhar quando ela tiver uma profissão, tiver terminado a graduação, enquanto que a criança da periferia, não, ela já tem que começar a trabalhar cedo, tem que começar já logo cedo a ajudar a família.
E isso só faz aumentar a desigualdade social que a gente tem tão forte no Brasil, né? Uhum. Eliane, boa noite. Jéssica, querida, que bom que você entrou. Boa noite. Danilo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, e aí eu vou pegar no outro vespeiro também, que é muito interessante, que é uma coisa que a gente precisa também divulgar para a sociedade quando falam assim, né? A prostituição infantil. Não, gente, não é prostituição infantil. É exploração do abuso sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, a coisa é bem mais complexa. Mesmo que às vezes eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ah, não, mas nós atendemos a menina tem 13 anos, ela fala que ela se prostitui porque quer. Não é bem assim. Vamos ver toda a história que tem por trás disso e como ela chegou a essa situação, tá? Então, exploração do abuso sexual infantil, que também é uma das piores formas de trabalho infantil. E vocês sabem uma outra coisa que é uma das piores formas e a nossa sociedade não entende? Né? Ah, eu estava pensando também, quando você estava falando, né, a questão assim, dessas falas da sociedade, também tem uma fala assim, cabeça vazia é a oficina do diabo. Então nós vamos encher a cabeça com qualquer coisa e vamos pôr para trabalhar? Né? Não, a Eliane também falou, sim, da questão da desigualdade social, que é o que nos separa desde cedo. Isso mesmo, Eliane, desde muito cedo. Então, uma outra forma de trabalho infantil listada como uma das piores formas é o trabalho doméstico, que aí é um também, né, que nem sempre é remunerado. O que é o trabalho doméstico? É aquela menina de 13, 14 anos que já é contratada para trabalhar como babá, é a menina ou o menino também, né, adolescente aí contratado como para fazer serviços domésticos. Então, uma coisa que precisa ficar bem claro, pessoal, é o seguinte, fala assim, ah, então depois do ECA, criança e adolescente não pode trabalhar, não pode me ajudar em casa, não pode fazer nada, né? Calma. Eu costumo dizer que são mitos da sociedade. Eu tenho até uma formação que eu chamo de desmistificando o ECA, que é para a gente derrubar. Então, vamos por partes. Primeiro, criança não pode trabalhar em hipótese alguma, tá? Quem é criança? Quem tem até 12 anos. Boa noite, Juliana, obrigada por entrar. Tá? Adolescente pode, desde que seja como aprendiz, a partir dos 14 anos. E aí tem toda uma regulamentação. O que pode, o que não pode fazer, quais as circunstâncias. Aí tem uma diferenciação para quem tem 14 anos, para quem tem a partir de 16, então pode. Ah, então quer dizer que meu filho não pode ajudar em casa? Pode. Eu costumo dizer, gente, que isso faz parte do processo criativo. Uma coisa é você virar para o seu filho, por exemplo, de 8 anos e falar: meu filho, você já pode arrumar sua cama. Minha filha, ajuda a mamãe a colocar a mesa. Isso pode, não é trabalho infantil. Muito pelo contrário, faz parte do processo de desenvolvimento e de educação da criança. É diferente você pegar uma criança de 8 anos e colocar para fazer faxina na casa toda. Aí realmente não pode. Então é isso que a gente precisa trabalhar também. O que configura o trabalho infantil doméstico e o que configura o processo educativo, né, que seja de acordo com o desenvolvimento. E aí, Daniela, eu já vou passar para você, vou beber mais uma aguinha também. Eu gostaria que você continuasse a falar sobre isso e também para a gente abordar quais são as consequências do trabalho infantil. Rosimeire, bem-vinda, boa noite. Sim, na verdade, essa questão da exploração sexual é também um tema assim muito doloroso da gente tratar, né? Exploração sexual, tráfico de drogas, usar criança e adolescente para isso, assim, é condenar para uma vida de marginalização, assim, uma vida inteira de marginalização. E a sociedade tem realmente isso, essa coisa de colocar a culpa na vítima, de dizer, ah, aquela menina lá, ela gosta, ela quer, ó, o shortinho dela, mas a gente tem que lembrar que a culpa nunca é da vítima. Então, crianças e adolescentes que estão no tráfico, ou que estão na exploração sexual, ou que estão sendo usados para pornografia infantil, tudo isso tem que ser combatido e essa criança não está lá porque ela quer. Ela está sendo vítima Uhum. e ela precisa ser protegida. E quando a gente está falando sobre as consequências na vida dessa criança, né?
Eu estava falando lá atrás sobre a questão da desigualdade social, né? Criança pobre, é melhor ela ir trabalhar logo cedo para ajudar a sustentar a família. Só que, o que acontece uma criança que vai trabalhar logo cedo? Veja, nós adultos, quando começamos a trabalhar em determinados serviços, às vezes temos consequências no nosso corpo, dependendo do serviço que faz, de repente trabalho com alguma coisa química ou pegar coisa pesada. Imagina uma pessoa adulta tem esse tipo de consequência. Imagina para uma criança, de repente, um menino lá de 8, 9 anos de idade trabalhar lá de ajudante de pedreiro e um dia inteiro carregando peso. O que isso vai acontecer? O corpo dele ainda não está desenvolvido. Ele vai dar peso, isso vai prejudicar o desenvolvimento físico dele, pode acarretar outros problemas de respiração, problema de anemia e outros problemas que são consequências de um trabalho começado precocemente. Além disso, também tem a situação do prejuízo à educação, porque hoje o que garante equidade na sociedade é esse direito à educação. E uma criança que vai logo cedo trabalhar, o que vai acontecer? Ela vai estar tão cansada que ela não vai ter ânimo para estudar, para se dedicar aos estudos, para pensar num futuro profissional. Isso sem falar também das consequências psicológicas, porque a gente está pensando só no físico, só na educação, mas uma criança que vai logo cedo trabalhar, ela começa a ter baixa autoestima, ela não se sente amada, valorizada, ela não se sente pertencente a uma sociedade, porque uma criança, em tese, deveria brincar, deveria estar sendo cuidada e não tendo que ter uma responsabilidade de trabalhar. Então, as consequências são muito graves. Quando uma criança ou adolescente começa a trabalhar de maneira ilegal, irregular, ela é condenada para um resto da vida. Quase todas as crianças que trabalham ou adolescentes, ela vai ser condenada ao subemprego, ou seja, ela vai se acostumar a fazer um servicinho aqui, outro ali, e vai ser explorado uma vida inteira. Então, são coisas que a gente precisa refletir, porque é muito grave a situação do trabalho infantil. A Jéssica, ela fez um comentário aqui que o filho dela de 9 anos sabe separar as coisas, né? Como as obrigações dele de casa, como ajudar a mãe e como aprendizado de crescer e não depender de ninguém e principalmente não ser aqueles homens folgados. Isso é o que nós falamos aqui, faz parte do processo educativo, inclusive para a autonomia. Muito bem colocado, Jéssica. E aí, assim, é muito importante, né, a gente falar sobre as consequências aí, sobre os aspectos, né, de adoecimento até, tanto físico quanto emocional, psicológico e também educacional. Enquanto você estava falando isso, eu me lembrei também que, assim, o trabalho infantil é uma das causas da evasão escolar, né, porque a criança, o adolescente trabalha e ele não consegue ficar na escola, né? Ele não consegue ter aquele rendimento que é esperado. Tá? E aí eu lembrei também de uma outra forma de trabalho infantil que acontece muito, é na agropecuária, né? E isso é muito grande. E nós temos, né, quando nós falamos aqui das consequências, nós temos uma coisa na área da saúde chamado SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Ou seja, toda criança e adolescente, vamos focar no nosso público, né? Que é criança e adolescente, mas essa notificação é geral. Mas toda criança e adolescente que chegar ao hospital, que os profissionais, né, detectarem ou desconfiarem que foi acidente de trabalho, eles precisam fazer essa notificação. E, gente, olha como a coisa é grave. Entre 2007 e 2019, 46.507 crianças e adolescentes sofreram algum agravo relacionado ao trabalho, ou seja, algum acidente, tá? Dessas, 279 vítimas fatais notificadas.
Lembrando que nem todo mundo preenche essa notificação, tá? Esse número pode ser subnotificado. Na agropecuária, nós tivemos 15.147, ou seja, um terço de todas as notificações, tá? É na área agropecuária de acidentes com animais peçonhentos. 3.176 casos de intoxicação por agrotóxicos, produtos químicos, plantas e ovos. Então, gente, é muito sério. Quando nós falamos da lista das piores formas de trabalho infantil, nós estamos dizendo que são trabalhos que não podem ser executados em hipótese nenhuma por quem tem menos de 18 anos. E, infelizmente, Brasil afora isso acontece. Na PNAD contínua de 2016, foram identificados ainda 2.400.000 crianças e adolescentes trabalhando. Então, gente, é grave demais, é aquilo que nós falamos, né? Trabalho infantil é crime. Disque 100, o Disque 100 é gratuito e garante o anonimato, tá? Ou, em último caso, assim, também podem ligar para o Conselho Tutelar, que vai saber que providências tomar, mas o canal direto Disque 100 é o que está em todas as campanhas, né? E aí, voltando um pouco para a sua... Pode falar, depois eu... Tá. Então, além do seu comentário, voltando um pouco para a sua prática de conselheira tutelar, que chegou a atender casos, receber denúncias de trabalho infantil, você se lembra dessa correlação de... Porque eu sei que as escolas mandam muito índice de evasão escolar do Conselho Tutelar. Você se lembra de ter essa relação evasão escolar e trabalho infantil, nos casos que vocês atenderam? Lembro sim, e na hora que você estava falando, Thelma, eu lembrei de um caso de um menininho e lembrei e fiquei até triste de lembrar. E nós recebemos o relatório da escola falando sobre a evasão escolar desse menino, uma criança, ou seja, uma pessoa com menos de 12 anos de idade, e atendendo a família, a mãe e esse menininho, a gente conversando, fazendo essa reflexão, falando, então, a criança tem que brincar, estudar. Ele falou espontaneamente para mim, eu não brinco. Daí eu perguntei, não brinca? Mas por que você não brinca? Porque eu trabalho. Esse menino, Nossa. o que aconteceu? Ele estava trabalhando de ambulante. Tinha um tio que trabalhava como ambulante e a mãe, então, mandava o menino para ir lá ajudar o tio. Então, ele ficava o dia inteiro, praticamente, o dia inteiro, eu digo, o momento que ele não estava na escola, ele estava lá ajudando esse tio, daí ajudava o tio, ia para a escola e não tinha tempo realmente, não tinha vontade de estudar e não tinha tempo para brincar, né? Então, brincar faz parte do desenvolvimento da criança. Às vezes as pessoas adultas, por conta, elas vão endurecendo, elas vão tendo esse bloqueio com relação ao brincar, mas brincar faz parte do desenvolvimento. Criança tem que brincar, jogar bola, soltar pipa, essas coisas que menino gosta de fazer, que menina gosta de fazer. Então, assim, é importante, quando o Conselho Tutelar recebe esses relatórios de evasão escolar, durante a conversa com a família, identificar. Porque, na verdade, às vezes a escola encaminha com a intenção que se chame a atenção da criança, do adolescente, olha, você tem que estudar, mas só que a gente precisa identificar o motivo dele não estar indo estudar. E, às vezes, tem motivos muito além do que só não estar indo na escola. Tem todo um contexto. Então, é importante também essa questão. Esse trabalho de ambulantes também é uma coisa muito, muito presente, né? A gente vê muitas situações de crianças trabalhando, ajudando como ambulantes. Já vi também situações lá em Jacareí, aqui em Jacareí, de crianças trabalhando, ajudando como ambulantes. Então, isso também precisa se ter atenção. Aqui em São Paulo nós temos muitos vendendo no trem, né? E aí, às vezes a sociedade fala assim, é melhor estar trabalhando do que roubando. Não, gente, não é assim, as coisas não são tão simplistas, né?
Lugar de criança é ali tendo seus direitos atendidos para que ele venha a ser um sujeito, né, autônomo e com deveres, né, futuramente ali quando for adulto. Às vezes as pessoas também falam assim, porque eu trabalhei desde os 6, desde os 9 anos de idade, desde os 10 anos, sou um cidadão de bem. Não, mas quando nós verificamos a escola, você acabou de dar um exemplo prático, né, e recente. A criança fala, eu não brinco. Então, assim, nós temos adultos que não brincaram nas suas vidas. E isso deixou marcas. Às vezes a pessoa pode não perceber, mas deixa marcas profundas, né? Emocionalmente, psicologicamente e muitas vezes fisicamente. É essa a questão. E outra coisa, né? Num país onde nós temos 12 milhões de adultos desempregados, então é outra reflexão que a sociedade precisa fazer. Não, espera aí, você está defendendo o trabalho infantil, mas não tem trabalho nem para os pais dessas crianças, né? Então, uma série de coisas. O Paulo José comentou aqui, no pós-pandemia da Covid 2019, já é bastante previsto o aumento da pobreza. Precisaremos de muitas e boas políticas públicas para evitar o trabalho infantil. Muito bem colocado, Paulo. Inclusive, assim, nós não falamos ainda, mas nós temos a campanha, né, do 12 de junho, que é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Então, nós temos a nossa campanha nacional, e o nome da campanha, né, dado até pela OIT, sugerido esse ano, é exatamente a Covid 2019, né? Agora, mais do que nunca, precisamos defender crianças e adolescentes, né? Porque já está previsto, olha que coisa curiosa, é que nós não estamos saindo, mas já tem aí sugestões, né, indicativos de que o trabalho infantil aumentou no pós-pandemia. E eu ouso arriscar um palpite que um deles é exatamente o doméstico, né? Porque agora elas estão 24 horas por dia na casa. E nós temos que ficar atentos a isso sim, e no pós-Covid, né? E agora que em alguns municípios já estão abrindo um pouco. E aí, Daniele, eu gostaria que você comentasse isso, e também mais uma coisa, né, que nós falamos aqui, já das consequências, dos problemas que podem trazer, dos traumas. Então, quais são as opções ao trabalho infantil? Uhum. Essa questão que o Paulo José trouxe é muito importante, porque, de fato, o que se precisa fazer é se construir políticas públicas que garantam às famílias que elas possam ter o seu sustento e então não colocarem os seus filhos para trabalhar e não exporem os seus filhos ao trabalho. Uma coisa que a gente precisa muito aprender na política pública de criança e adolescente é trabalhar com prevenção. A gente trabalha muito com essa coisa de apagar fogueira, de ir atrás das coisas quando elas já estão acontecendo, mas na verdade o trabalho infantil, como a gente já falou algumas vezes, é consequência da desigualdade social. Então, o que fazer para não ter trabalho infantil? Garantir que as famílias tenham acesso à renda, que as famílias tenham acesso ao emprego, a rendas mínimas e outras coisas que possam garantir que essas crianças possam estudar, possam brincar, possam se desenvolver. Então, o trabalho preventivo é muito grande e passa por essas políticas públicas de garantir a essas famílias da periferia o atendimento adequado para que as crianças não sejam expostas. Aqui em Jacareí, eu não sei como é aí, mas infelizmente a gente tem visto crianças cada vez mais novinhas envolvidas com a questão do tráfico, né? Então elas têm começado cedo, né? O trabalho doméstico também é pouco falado, mas a gente sabe que tem muitas situações de trabalho doméstico, né, de criança e adolescente logo cedo colocado para fazer faxina ou para cuidar de tudo na casa e às vezes até serem agredidas por não fazerem o trabalho. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa muito refletir. Essa questão da pandemia, da Covid-19,
Se a gente for pensar a situação do Brasil, a grave crise que já estava vindo antes da pandemia, crise econômica, crise política, já estava antes da pandemia e agora se agravou ainda mais, fazendo com que o Brasil volte para o mapa da pobreza. Então, o que faz ter trabalho infantil? É a pobreza, é o aumento da pobreza, é as pessoas se desesperarem para para terem alimento, para terem onde morar. Então, são questões assim que passam por muita reflexão, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Essa questão da flexibilização, falando um pouco, é lamentável porque a pandemia está no auge. Então, não é hora de flexibilizar. Então, Uhum. saindo um pouco, né, um pouco do tema do trabalho infantil, mas eu acho que é lamentável isso que está acontecendo no Brasil, de não terem sido feitas ações por parte do governo federal para combater a pandemia e, de repente, vamos sair todo mundo para a rua, estando no auge da pandemia. É praticamente condenar as pessoas a se contaminarem e fazer a situação ficar ainda mais grave do que já está. Mas isso acaba se relacionando sim com o trabalho infantil, porque o que acontece? As famílias estão perdendo o seu poder aquisitivo, né? Então, tem muitas famílias que estão em casa e que tiveram seus salários suspensos ou que são autônomos. Isso está causando o quê? O que o Paulo ali já tinha falado, né? Vai aumentar o empobrecimento. Com isso, aumenta a necessidade de ter mais dinheiro. Com isso, aumenta a possibilidade, não é à toa que estão colocando agora, de aumento do trabalho infantil. Porque aí, assim, vamos todos mundo nos virar. Agora está aberto, o pessoal começou a trabalhar, então vamos para o farol, vamos lá para a estação de trem, vamos para a estação de metrô, né? Pensando aqui em São Paulo, eu não sei aí em Jacareí quais são os pontos, porque agora tem gente na rua. E é muito comum também, às vezes, a mãe ou o responsável levar filhos, né? Tem uma fala aqui do Paulo. Há sinais de que os professores podem notar em sala de aula que a criança está obrigada ao trabalho inadequado? Paulo, muito bem colocado. Isso é muito importante, que professores, enfim, demais profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, né, aqueles projetos contraturno, fiquem atentos, mas isso principalmente na escola aparece. Quer falar sobre os sinais, Daniele? Sim, sim. A escola é um lugar de muita proteção, né? Porque eu acho que é na escola que a criança e o adolescente se sente, é o espaço onde eles confiam para revelar algumas situações de trabalho infantil, de violência sexual, de violência física. Então, cabe aos professores estarem muito atentos a esses sinais. Uma criança, por exemplo, que trabalha, provavelmente vai chegar na escola sem ânimo, cansada, às vezes vai dormir na carteira, não vai ter um bom rendimento. E sabe uma coisa que eu também vi aqui em Jacareí? Um menino, um adolescente com um corpo deformado, deformado assim em termos de estar com muito músculo, além do normal para a idade dele. Ele trabalhava com animais na roça e esse menino, por mais que a gente tentasse, por mais que incentivasse, ele nunca permaneceu na escola. Ele se acostumou tanto a essa vivência de estar trabalhando na roça, que ele nunca permaneceu na escola e ainda teve um baixo desenvolvimento, porque ele não cresceu em estatura, porém os braços eram muito fortes, além do normal, por conta do trabalho que ele fazia com os animais. Então, a escola, os professores precisam muito serem capacitados para identificar, porque às vezes, dentro da escola, a gente tem lá crianças que estão mais nervosas, ou que não estão se dedicando, ou que estão apáticas.
todos esses são sinais de que alguma coisa está errado. Então, não basta só acusar e falar, olha, esse menino está dando muito trabalho, está fazendo muita bagunça, ou está muito quieto, ou não está indo bem. A gente precisa, os professores precisam sempre ser capacitados para identificar que não é à toa que aquela criança ou adolescente mudou de comportamento, que não é à toa que ele está mais agressivo, ou mais apático, ou mais sonolento, ou mais doente. Então, tem uma série de sinais que as pessoas precisam identificar, né? Até os sinais físicos, né? Desculpa. Não, que eu ia falar assim, a Maria comentou exatamente, Dani, você disse tudo. Nós, educadores, devemos estar atentos a esses sinais. Isso, pessoal, porque às vezes assim, ele entrou na academia, ele está fortinho. Não, às vezes ele está carregando peso, por isso que ele está fortinho, né? Muito bem. Eu quero dar boa noite, agradecer aqui a presença da Gabriela, Horacilda, Ana Gonzaga, Juliana, Beth, muito legal, pessoal. E aí, falando nessa questão dos sinais, tem uma outra questão também que aí nós ainda não falamos. Nós falamos do trabalho infantil, doméstico, que é uma das piores formas, que aí eu chamo também que é um trabalho invisível, porque nós não estamos lá dentro da casa para ver, mas também tem alguns sinais. Por exemplo, uma outra coisa que a nossa sociedade não reconhece como trabalho infantil, e é aquela coisa, irmãos que cuidam de irmãos. Então, vocês, professores, educadores, quando falaram assim, nós sabemos que a mãe trabalha, né? O pai trabalha, ou às vezes é só a mãe que está em casa, o responsável, enfim. E quem fica em casa? É uma criança de 12 anos, né? Um adolescente de 12, com os irmãos de 5, de 4, de 2 anos. Gente, isto é trabalho infantil. E aí nós temos que ter muito cuidado também quando nós falamos dessa família. Eu sempre falo, né, para os conselheiros tutelares e para os profissionais dos serviços socioassistenciais, é o seguinte, de que família nós estamos falando? Nós não podemos simplesmente acusar essas famílias e dizer, olha, isso é trabalho infantil, você está colocando seu filho para trabalhar, isso não pode, é crime punir. Não, nós temos que orientar, até porque muitas vezes essas crianças elas estão trabalhando por quê? Além da questão da renda, da desigualdade, né? Elas não têm um projeto contraturno, às vezes estão fora. Ou seja, é questão de orientar a família e fazer aquilo que a Daniela estava falando no início, né? Se chegar no conselho tutelar, encaminhar para a rede de serviço socioassistencial, né? Então, essas famílias, que aí pegando uma coisa que o José falou também, precisa do quê? De estarem inseridas em políticas públicas. A Juliana colocou, triste realidade, boa parte de nossas crianças trabalham para ajudar no sustento da família. Exatamente, e aí também nós falamos de políticas, faltam inclusive políticas de emprego, políticas na área de trabalho para os adultos, políticas de geração de renda. Daniele, agora chega um momento que eu começo a ficar angustiada, a nossa live está ótima, estou amando. Nós temos 10 minutos, tá? É porque agora eu comecei a ficar de olho, porque eu já tive 2 lives que o Instagram simplesmente encerrou. Então, quando tiver faltando 2 minutinhos, eu aviso para fazer as palavras finais. E aí eu quero aproveitar e falar só mais uma coisa, gente. Outra opção que nós temos a isso é o PET, tá? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Procurem saber nas cidades de vocês, o PET ele foi implantado na maioria das cidades, tá? Só que, às vezes, assim, em um outro município ficou esquecido por alguns anos. Eu voltei a trabalhar com PET de 2018 para cá, tá? E o que nós estamos fazendo, né, com o PET? Em alguns municípios onde eu estou prestando consultoria. Estava, né, porque o projeto agora está suspenso. Tem um financiamento aí, para os lugares onde o PET já foi implantado, tem uma verba para implantar as chamadas AEPET, que são ações estratégicas de prevenção ao trabalho infantil, tá? Prevenção e erradicação, desculpa. E aí, quais são essas ações estratégicas? Primeiro, a mobilização, ou seja, os cachorros. Mobilizar a sociedade, tá? Para saber sobre o trabalho infantil, sobre os malefícios do trabalho infantil, enfim, que o trabalho infantil é crime e que a sociedade também pegue essa bandeira e entre na luta conosco, tá? Identificar quem são essas crianças e esses adolescentes. Então, eu preciso saber onde estão, qual tipo de trabalho.
A partir do momento que eles forem identificados, nós encaminhamos para o que nós chamamos de proteção social. Ou seja, eles, né, e as famílias também, tá? Serão inseridos em algumas políticas públicas. Por exemplo, no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, existe um serviço chamado Serviço de Fortalecimento de Vínculo e Convivência Familiar. Tá? Criança e adolescente do PET é prioritário para esse serviço. E aí, por fim, nós temos a responsabilização, porque o que acontece? Reduziu muito no Brasil, né? Reduziu um tanto o trabalho infantil formal. No mercado, em lojas, ainda existe, mas reduziu. Porém, o informal não reduziu, pode até ter aumentado. Então, outra coisa. E o que nós precisamos? Responsabilizar esses empregadores. Não basta eu encaminhar a família para a proteção social. E, por fim, o monitoramento. Bom, tem só mais uma aqui, a Gabriela, ela colocou, deu boa noite, né? Ah, agradeceu, nós que agradecemos, Gabriela. E quando o Ministério do Trabalho encaminha ofício para o Conselho Tutelar verificar caso de denúncia de trabalho infantil, podem falar um pouco sobre isso? Daniela, 7 minutos, a palavra está com você, né? Por favor, fala mais um pouquinho aquele do início e vamos à frente. Que pena, mas vamos lá. Gabriela, então é o seguinte, o Ministério Público do Trabalho ele tem lá uma função que é o auditor do Ministério Público do Trabalho, e é ele que tem essa função de verificar trabalho infantil, identificar trabalho infantil ou trabalho adolescente ilegal nas empresas. Então, não compete ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem como prerrogativa fazer o encaminhamento dessa criança ou desse adolescente para as medidas de proteção. Mas o conselheiro ele não é uma pessoa habilitada e especialista para ir numa empresa, para olhar documento de empresa, para fiscalizar se tem adolescente, para fiscalizar se aquele trabalho é adequado ou não. Esse não é o trabalho do conselho, é o auditor do Ministério Público do Trabalho e eles têm esse funcionário lá. Então, o que eu sugiro para você aí no seu colegiado é vocês marcarem uma reunião com esse setor do Ministério Público do Trabalho aí da sua região e conversarem para então tirarem as maneiras de que eles façam esse trabalho e que encaminhem para o Conselho Tutelar a criança ou adolescente, então, que precisa de uma medida de proteção dentro dessa questão, se for encontrada essa criança em trabalho infantil ou adolescente ilegal. E, Thelma, dá tempo de falar só mais uma coisinha? Dá, fique à vontade, tem 5 minutos ainda. Eu só vou ler, então, aproveitar essa sua interrupção. A Juliana, tudo que é bom acaba rápido. Muito bom esse diálogo. Ah, muito obrigada, Juliana. Isso é uma delícia. O Danilo, parabéns. Vocês abordaram o tema com precisão e atualização. Eu, enquanto conselheiro tutelar, estou contemplado. Nossa, isso é uma maravilha ouvir. Muitíssimo obrigada, pessoal. Podem entrar em contato conosco pelas nossas redes, tá? Pessoal agradecendo, valeu. Vamos lá, Daniela, temos 5 minutinhos, tem tempo bacana, em 5 minutinhos é bastante. Eu quero reforçar a questão do trabalho adolescente legal, porque também as pessoas falam muito isso, então não pode trabalhar de jeito nenhum. Pode sim, e é importante, a partir no artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá você vai ver aquilo que é possível ou não para a criança, no caso adolescente. Criança não pode trabalhar de jeito nenhum mesmo, mas adolescentes de 14, 15 anos, eles podem ser contratados para uma empresa, mas não com fins de adquirir renda, não com fins de sustentar a família, mas para ele aprender uma profissão. Então, 14, 15 anos para aprender uma profissão. E os de 16 e 17 anos podem ser contratados por uma empresa e trabalharem em situações que não agridam, que não vão prejudicar o seu desenvolvimento enquanto adolescente. Ou seja,
ele não deve trabalhar, por exemplo, de madrugada, então o serviço dele deve ser até às 22 horas, ele não deve trabalhar em locais que vão prejudicar a ele a ir na escola, que não vão prejudicar também o desenvolvimento moral, psicológico dele, que não vão oferecer risco para a saúde dele. Então, é muito importante as pessoas saberem que é possível, sim, contratar pessoas de 16 e 17 anos para trabalhar normalmente, desde que faça tudo certinho, na legalidade. Uhum. Legal, gente. Eu estou emocionada aqui, adorei também. A Eliane diz: gostei muito por ser pedagoga, isso é vital para o meu dia a dia. A Horacida, parabéns, você, né, foi muito bom. Gente, agradeço a presença de todos, agradeço principalmente a você por ter aceitado, Daniela. Eu já estou até com uma ideia aqui que eu já já falo com você no privado. Foi ótimo. Pessoal, aproveitem, sigam-nos nas nossas redes, tá? Etelma Souza no Facebook, Etelma.Souza no Twitter, Etelma Souza, aliás, Etelma.Souza aqui, Etelma Souza no Twitter, tá? Estamos à disposição de vocês. Daniela, foi maravilhoso, amei demais. E aí, pessoal, eu vou passar a palavra para Daniele, desculpa, se despedir, e vou terminar com uma dica cultural para quem gosta de MPB, tá? Hoje, às 8 horas, ou seja, agora quando nós terminarmos, né? Sim, mais lives, vamos fazer. Esse é meu plano, vou conversar com a Dani. Tá? E aí, assim, às 20 horas pelo Facebook, show da Cida Moreira. Ela é simplesmente maravilhosa. Um grande abraço a todos, pessoal. Esperamos vocês nas nossas redes. Ah, e também meu canal no YouTube. Em breve nós vamos subir esse vídeo para o YouTube. Grande abraço, boa noite a todos. Daniele, fique à vontade, 2 minutinhos. Thelma, eu também estou muito grata por esse momento nosso. Eu acho que foi uma parceria muito boa essa live nossa. Estou muito feliz. Eu acho que é um tema doloroso, mas importante para se falar. Então, eu quero agradecer muito nossas amigas, nossos amigos que vieram aqui prestigiar, a Raquel, a Eliane, a Juliana, a Gabriela, a Isabel, todo mundo que está aqui participando com a gente, o Paulo José, e eu não consegui acompanhar todo mundo, mas assim, foi uma alegria muito grande. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, Etelma, pelo convite, e valeu muito. Legal, gente. Amei. Estou muito satisfeita. Grande abraço. Pietra, boa noite. Obrigado por ter entrado. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Depois nós vamos colocar nos outros canais, tá bom? Estamos encerrando antes que o Instagram encerre por nós. Um abraço a todos, uma boa noite e muito obrigada. Boa noite.